Que é marketing? Então vamos lá. De novo, uma pergunta meio difícil de ser respondida, porque você pode justificar o uso do marketing de muitas maneiras, e você também pode enxergar o marketing a teoria que você acredita sobre o marketing geralmente é a que dá a definição do marketing, né? Mas, como sempre, eu vou tentar dar aqui para você uma definição que te ajuda e, principalmente, uma definição que te deixa mais crítico a respeito do que você ouve por aí. Então, eu espero que até o final desse vídeo você seja um pouco mais criterioso a respeito do que passa no seu YouTube, do que passa no seu Instagram e principalmente do que passa no seu cartão de crédito. Afinal, se um professor de marketing não sabe definir marketing, ele não deveria ser o seu professor. Mas vamos lá. Eh, Vamos começar da seguinte maneira, tá? Marketing é uma junção de duas palavrinhas. É a junção de market e do ing, que forma o gerúndio no inglês, né? Então, o gerúndio, como você sabe, ele dá essa sensação de movimento, de estar acontecendo agora. Então, marketing, né, pela própria acepção da palavra, pela própria junção desses dois termos, eu acho que isso é justaposição, né, quando você adiciona um sufixo. Então, pela justaposição de market e do ing, do gerúndio, no inglês, você já pode entender que marketing é um tipo de abordagem de mercado, né? Ou um marketing em movimento, ou uma ação de mercado, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que marketing tem a ver com mercado. E o que é mercado, tá? Mercado é esse lugar teórico, ele não existe fisicamente, mas é esse lugar teórico em que as pessoas satisfazem os seus desejos. Então, o mercado ele só existe porque nós desejamos e porque nós necessitamos. Essa é uma definição importante, ou melhor, essa é uma distinção importante, por quê? Porque uma necessidade é aquela que surge para você sem precisar de um modelo para te mostrar que ela é necessária. Então, por exemplo, se você tem vontade de beber água, ninguém precisa te mostrar que a água é desejável. Isso é uma necessidade para você. Você não vive sem a água em um certo sentido, né? E assim também é com comida, com sexo, com paz até, né? Segurança. Então, tudo isso é uma necessidade. Agora, no mercado, você também satisfaz desejos. E desejos são sempre imitados, modelados por alguém que você acredita ser melhor do que você, ou que você quer ser como aquela pessoa. Então, por exemplo, você precisa de um modelo externo, você precisa de outra pessoa para você entender que uma Porsche é desejável, para você entender que produzir conteúdo é desejável, para você entender que Instagram é uma rede legal para você estar, uma mídia social descolada, sei lá, o TikTok é legal. Tudo isso é um desejo imitado, não é uma necessidade. Se você estivesse no meio da selva, você não ia pensar, eu quero abrir meu Instagram agora, né? Então, o mercado é esse lugar teórico, como eu falei, em que você satisfaz tanto as suas necessidades quanto os seus desejos por meio da troca de bens de consumo, tá? O que é importante, essa troca de bens de consumo pode ser monetária ou não, tá? Antes de existir o dinheiro, não existia o lugar comum, né? Não existia uma moeda comum. O dinheiro, na verdade, ele é muito interessante porque ele deu uma medida real do quanto as coisas realmente valem. Mas não necessariamente no mercado você tem que ter a presença do dinheiro, porque o mercado é só esse lugar onde você satisfaz suas necessidades e desejos por meio da troca de bens de consumo, tá? Só que o mercado, ele é só um tabuleiro, tá? Para você entender o marketing, você não pode só ver o tabuleiro, você tem que entender como o jogo funciona. E o jogo que está sendo jogado dentro desse tabuleiro do marketing é o jogo do valor. E aí eu não quero transformar isso numa aula de microeconomia, então eu vou me limitar a dois conceitos aqui que você precisa entender antes de você entender o que é marketing, tá? O primeiro conceito é de que o valor é subjetivo. Você não deve ter ouvido esse termo ainda, né? Essa expressão de o valor ser subjetivo, mas você já deve ter ouvido a expressão contrária, porque ela foi muito popularizada pelo Karl Marx, né? Então, o Karl Marx ele dizia que o valor era objetivo. O valor objetivo significa que o valor está no objeto, objetivo. Então, se o valor está no objeto, quer dizer que o cálculo do preço dele, do valor dele, melhor dizendo, é feito pelo quanto custa produzi-lo. Então, você ia, por exemplo, colocar um preço num pão de forma, e segundo o Karl Marx, você deveria calcular o valor dele, somando quanto custa a farinha, quanto custa a máquina, quanto custa o fermento, quanto custa a água, enfim, quanto custa tudo que levou à produção dele, quanto custa a hora do trabalhador, etc. Só que esse conceito, ele é muito
ruim, ele é burro mesmo, tá? Ele não funciona na realidade, não é assim que as coisas se dão na realidade. Por quê? Porque, na verdade, o valor é subjetivo. Está no sujeito, subjetivo, tá? Subjetivo vem de sujeito, para quem não sabe. Então ele é subjetivo, é o sujeito que atribui valor a um determinado objeto, num determinado período, tá bom? Então o que acontece? Se o valor é subjetivo, significa que não faz nenhum sentido eu calcular o custo para atribuir o valor dele. E sim eu tenho que analisar a circunstância, o contexto em que aquele algo é analisado. Então, por exemplo, né, uma água, que é uma necessidade, como eu falei para você, pode ser muito mais valiosa num lugar em que a água é escassa do que em um lugar em que a água não é escassa. E assim também para os desejos mais miméticos. Então, por exemplo, o valor de uma marca não está exatamente em ela entregar um benefício objetivo. Não é porque a Porsche vende um carro que tem motor e que se movimenta numa pista que ela é cara. É por causa de todo o outro contexto que ela tem. Ela é carro de gente que tem mais dinheiro. Ela é um carro de pessoas que têm esse lado mais de acelerar na pista. Então, por causa de tudo isso, né, o valor da Porsche não pode ser calculado só de somar o motor, mais a carcaça do carro, mais o couro do banco e por aí vai, tá? Então esse é o valor subjetivo. Deixa eu só conferir se eu não esqueci nada aqui do valor subjetivo, que possa depois atrapalhar a explicação, mas acho que não. Dois exemplos aqui que são muito legais, né? Se a gente tivesse, por exemplo, 10 milhões de dólares, né, 10 milhões de reais, a gente estivesse num leilão para descobrir quem iria levar um fóssil de um dinossauro, talvez você pudesse dar 10 milhões nesse fóssil, enquanto que eu não ia dar nada, porque eu não vejo o valor nele, né? Então, apesar de nós dois termos o mesmo dinheiro, e apesar de eu poder dizer que aquele fóssil tinha um valor objetivo, na verdade ele não tem, ele é subjetivo. Tanto é que você pode dar 10 milhões nele, eu posso dar 0 reais. Eu posso achar que aquilo não vale nada. E outro exemplo, né? Sei lá, um lenço de um cara famoso, do Elvis Presley, por exemplo, ele não vai ser valorizado no mesmo tanto pelo seu tião lá, que cuida de cavalo, que usa fivela e que usa um chapéu de cowboy. Então, o valor é subjetivo. Guarda isso, tá? O valor é subjetivo. Está no sujeito. É o sujeito que atribui o valor a qualquer coisa. Sou eu que atribuo o valor a isso aqui e eu decido ou não se eu vou comprar ele pelo preço que eu vejo. Se o preço tem a ver com o valor que eu considero, então eu compro. Se eu não acho que não tem a ver, eu não compro, tá? E também, né, o segundo conceito é de que existe uma escala de valor individual. O que é essa escala de valor individual? Se você valorizasse as coisas na mesma intensidade, você não conseguiria viver, porque você não conseguiria tomar decisões. Então, se eu valorizo, sei lá, ir na academia tanto quanto eu valorizo ler, então eu não poderia decidir entre as duas coisas se eu só tivesse uma hora para fazer uma coisa ou outra. Eu jamais conseguiria decidir, eu jamais sairia dessa sinuca de bico. Eu não conseguiria decidir entre ir para academia e entre ler. Mas o valor a escala de valor individual existe. E por isso eu consigo decidir, já que tanto conscientemente quanto inconscientemente eu tenho uma escala ordinal daquilo que eu valorizo. Então, se eu fosse colocar aqui, por exemplo, a minha classificação ordinal de sobremesas, vamos supor, em primeiro lugar eu teria gelato, que é a minha sobremesa favorita, depois cookie, depois, sei lá, mousse de maracujá, e depois fica mais turvo, né? Mas vamos supor, sei lá, brownie e qualquer outra coisa, vai. Então, assim, o que isso significa, tá? Significa que eu tenho uma escala de valor individual para as minhas sobremesas e que se eu fosse agora ligar o iFood aqui, eu iria primeiro atrás de um gelato. Se não tivesse o gelato, eu ia atrás do cookie. Se não tivesse o cookie, eu ia atrás do mousse de maracujá. Se não tivesse o mousse de maracujá, eu ia atrás do brownie, por exemplo, tá? Então, por existir a escala de valor individual, eu consigo tomar decisões, mesmo que elas sejam difíceis. Então, existem esses dilemas, por exemplo, né? O que é o dilema? O dilema é quando você vai fazer uma escolha que tem um valor muito parecido. Então, em ambos os resultados, né, em ambos os caminhos, eu perco algo ou eu ganho algo a mais. Então, vou supor aqui, tá? Vamos supor que eu tenho que escolher entre religião e amor. Então, por exemplo, eu sou católico, mas eu me apaixono, eu amo uma mulher que, na verdade, não é católica, que é ateia, por exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho que escolher entre as duas coisas e essa é uma escolha muito difícil, porque eu valorizo muito a religião, mas eu também valorizo muito o amor. Então, é um dilema. Qualquer que seja o caminho que eu escolha, eu vou perder alguma coisa.
E da mesma forma, né, se eu ganhasse 1 milhão na Mega Sena, por exemplo, e eu pudesse comprar só uma casa ou só um carro, seria bom, né? Seria positivo. Eu compraria alguma coisa muito legal. Só que eu ainda teria que escolher perder ou um ou outro. Então, a gente só consegue fazer essas escolhas difíceis também, a gente só resolve esses dilemas exatamente porque a gente tem uma escala de valor individual. Ela pode ser turva para você, tá? Ela pode ser difícil de interpretar, mas ela acontece, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Então, deixa eu só ver se não tem mais nenhuma coisa importante aqui sobre a escala de valor individual, mas acredito que não, tá? Basicamente é isso que eu falei para você. Então, a gente sempre vai ter uma preferência, mesmo que a gente não saiba ainda exatamente qual é, e a gente vai sempre classificar isso ordinalmente. Só para você ter uma ideia, tá? A escala de valor individual, ela envolve todos os seus tipos de decisão. Então, eu só dei o exemplo da sobremesa, mas você tem preferências sobre tudo, tá? Sobre a marca que você usa para X, Y, Z, sobre o valor que norteia a sua vida. Então, pode ser que religião esteja lá no seu topo, pode ser que amor esteja lá no seu topo, pode ser que liberdade esteja lá no seu topo. Então, tudo isso é uma escala de valor individual. Só você valoriza as coisas na intensidade que você valoriza, do jeito que você valoriza. Você é individual nesse sentido, você é único nesse sentido, tá? E como nós tomamos, né, 35 mil decisões todos os dias, você só imagina o quão complexa é essa nossa escala de valor individual e quantas coisas a gente tem que rearranjar dentro dela para a gente tomar as decisões que a gente toma todos os dias. Enfim, né? Então, dois conceitos que você tem que sair daqui sabendo para você entender o que é marketing. O primeiro, o valor é subjetivo, então você a importância de um bem para um determinado agente, num determinado período, é sempre relativa. É sempre relativa, tá? Depende do momento que eu tô na minha vida, depende da época que eu tô, depende do meu contexto, da minha circunstância, depende de tudo que tá ao meu redor. E o segundo é que a escala de valor individual existe. E por causa disso, você vai ter, consciente e inconscientemente, uma classificação ordinal, né? Uma listinha das suas preferências. Não importa sobre o que seja, tá? Você sempre tem alguma preferência, mesmo que ela seja mínima. Então agora sim, né? A gente pode ir para definir o que é marketing, tá? O que é marketing? Marketing é criação e administração de valor. E eu vou te explicar como tudo isso faz muito sentido agora, porque a gente vai falar de cada uma das etapas do marketing e você vai ver como elas são enxergadas do ponto de vista do valor. Então, eu decidi até compartilhar minha tela aqui, porque acho que você consegue ver melhor por meio deste diagrama, né? Por meio deste esquema aqui. Então, como eu falei, marketing é criação e administração de valor. E agora eu vou justificar isso com base nas etapas do marketing. Então, como você sabe, marketing ele tem algumas etapas que você tem que percorrer para você fazer o marketing de um negócio, né? A primeira etapa é você fazer pesquisa. E aí, na pesquisa, o que você está fazendo do ponto de vista de valor? Você está pesquisando e descobrindo o que as pessoas valorizam, tá? Então, 3 pontos aqui, né? Você vai tentar descobrir que tipo de produto as pessoas vão valorizar, que tipo de pessoa vai valorizar o produto que você tem, ou, né? Você vai descobrir, tentar encontrar o tipo de mensagem que fará as pessoas valorizarem mais o produto que você tem ou que você vai criar. Então, quando você está na pesquisa, você está tentando descobrir valor para então você poder concretizar valor por meio de um produto, tá? Então, quando você cria um produto, o que você está fazendo? Você está tentando atender às expectativas de valor que você encontrou lá nas pesquisas de mercado. Depois que você concretiza o valor dessas pesquisas num produto, a sua função é tornar público esse produto. E você faz isso por meio de publicidade. E a publicidade é você encontrar os contextos, encontrar as circunstâncias em que você consegue aumentar, intensificar o valor daquele bem para um determinado público, certo? Então, por exemplo, você tem que atingir o seu público quando ele está querendo uma câmera, e assim ele tem mais chances de comprar. E você tem que falar também dos benefícios dessa câmera para você intensificar o valor dela na opinião do seu consumidor. Você também tem que dar casos de aplicabilidade. Então, ó, você vai gravar desse jeito, você vai gravar nesse horário, você vai gravar assim, é assim que funciona a câmera internamente. Então, tudo isso vai aumentando o valor da câmera, o valor percebido da câmera, para as pessoas que vai comprar a câmera. Então, isso é publicidade, é intensificar valor. Depois, você vai para o branding. O que é o branding, tá? O branding é você ter uma marca na qual as pessoas conseguem depositar o valor que elas encontraram na experiência. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma experiência lá com a Coca-Cola,
E a minha experiência com a Coca-Cola, desde do provar o produto, do experimentar o produto, passando pela publicidade, passando pelo pós-compra, toda essa experiência, eu ver o caminhão da Coca-Cola na rua, toda essa experiência gera um determinado valor. Eu começo a valorizar mais ou menos a Coca-Cola. E eu deposito isso dentro da marca, tá? Se você não entendeu isso, é porque você talvez não saiba o que é marca ou o que é branding. E tem vídeo aqui no canal a respeito do básico sobre branding, também o que é branding, tá? Então, se você não entendeu isso, vai lá que tá muito melhor explicado. Tem uma aula completa sobre branding aqui, acho que foi o vídeo da semana passada, tá? Ou retrasado, tá bom? Então, se você não entendeu essa parte, fica tranquilo, tem uma aula completa sobre isso. Mas branding é exatamente você armazenar todo o valor gerado durante todas as outras etapas do marketing, tá? Então, na publicidade você gera valor, no produto você gera valor, no pós-compra você gera valor. Onde você armazena esse valor? Dentro da marca. E por fim, né, o pós-compra, que é o CS, o Customer Success, mais popularmente falando, que é a conservação desse valor. Então, durante a fase de publicidade e de branding, você gera expectativas. A pessoa vai pensando, então eu vou me sentir mais ou menos desse jeito, eu vou ser esse tipo de pessoa, depois que eu comprar, eu vou ter esses benefícios. E aí, no pós-compra, né, no Customer Success, você tem que ver se essas expectativas foram atendidas, se foram, beleza. Se não foram, você tem que dar feedback para as etapas anteriores, né? Então, ó, Martin, você está floreando muito aí o nosso produto e as pessoas não estão gostando dele depois na experiência porque eles acharam que era muito mais do que realmente é. Ou até, né, se as pessoas não estiverem vendo o valor, você tem que ir lá e corrigir. Você tem que ir lá e falar assim, ó, mas o valor é assim, assim, assim. Você tem que usar esse produto assim, assim, assim. Então a pessoa pode, na verdade, descobrir o valor no pós-compra também, tá? Então, ao olhar para o marketing, para as etapas do marketing do ponto de vista de valor, você consegue ver claramente que o tempo todo nós estamos criando e administrando valor, tá? Em todas as etapas. Aí, a partir daqui, tá? Eu vou deixar lá só no artigo do Substack, que eu acho que eu não quero trazer isso aqui para o YouTube agora, tá? Então, se você tiver interesse em como cada uma dessas etapas se comporta do ponto de vista de valor e como você pode ter insights melhores, tá? Então, por exemplo, um insight que é muito legal, né? Por que algumas coisas são simplesmente mais fáceis de vender? Porque o valor é mais óbvio, tá? Então, por que tem coisas que todo mundo parece querer? Porque o valor é mais disseminado, tá? Então, por que os 3 grandes nichos são saúde, riqueza e relacionamento? Eu explico aqui também. Também mais alguns insights sobre publicidade, mais insights sobre branding e também mais alguns insights sobre customer success. Mas agora eu quero falar com você sobre como que a gente pode juntar tudo isso numa visão que vai te ajudar em marketing, tá? Então, ó, a partir do momento que a gente define marketing como criação e administração de valor, isso transforma a nossa maneira de ver o marketing. Por quê? Porque a partir desse momento, você como marqueteiro, você vai ser avaliado exatamente pela sua capacidade, pela sua habilidade em fazer com que as pessoas valorizem mais aquilo que você vende. E o que é valorizar mais? Valorizar mais é você estar o tempo todo mexendo com o valor subjetivo, que eu expliquei lá no começo do vídeo, e mexendo também, alterando, manipulando a escala de valor individual de cada pessoa. Então, um bom marqueteiro, ele pega a minha classificação ordinal de sobremesas preferidas e ela pode pegar e colocar o cookie em primeiro lugar, de maneira que eu escolho o cookie dela em vez do gelato do concorrente, né? Então, é isso que um marqueteiro tem que fazer o tempo todo. Eu tenho que fazer o Luiz, por exemplo, achar que é mais importante ele produzir conteúdo do que ele produzir um funil, porque eu vendo conteúdo, porque eu vendo o lifestyle do conteúdo. Agora, do outro lado, tem outro marqueteiro tentando convencer você de que fazer um funil é mais importante do que produzir conteúdo. E, de novo, eu estou brincando com a sua classificação ordinal. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque nós, seres humanos, investimos nossos recursos, que são sempre limitados. Nosso tempo é limitado 24 horas por dia, não tem mais do que isso, e você pode morrer a qualquer momento. Nosso dinheiro é limitado, independentemente do tamanho da sua fortuna. Em tese, o Elon Musk poderia doar toda a sua fortuna, então é limitado. E um marqueteiro poderia convencer ele a doar tudo, tá? Nosso esforço é limitado, porque a gente tem uma quantidade de energia que precisa ser recuperada no fim do dia. Então, tudo do ser humano, todos os recursos são limitados. Então, o marqueteiro tem que fazer com que os recursos de cada pessoa estejam alocados dentro daquilo que ele vende na maior parte do tempo, tá? Então, como que isso se dá na prática, tá? Se a gente pudesse ter um relatório pós-morte de um consumidor, a gente poderia ver, por exemplo, que ele. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu não vou ficar fazendo conta para fazer isso aqui. Mas vamos supor que ele viveu a vida inteira dele e teria 100 horas de vida, tá?
20 horas ele vai ter colocado em sono, 20 horas ele vai ter colocado em estudo, 20 horas ele vai ter colocado em Netflix, 20 horas ele vai ter colocado em Reel e 20 horas ele vai ter colocado em joguinho online. Quem que ganhou do ponto de vista de marketing? Ganhou a faculdade, ganhou a Netflix, ganhou a Meta, ganhou os joguinhos. Então, assim, todas essas pessoas ganharam do ponto de vista de marketing, porque o recurso desse cara foi investido nessas empresas. E se a gente tivesse um relatório de todo o dinheiro que ele fez, né? Então, vamos supor que ele tinha um salário lá, e o salário dele, no fim das contas, deu 100 mil reais para ele na vida inteira. Dos 100 mil reais, 20 mil ele colocou na Netflix, 20 mil ele colocou em joguinho online, 20 mil ele colocou na faculdade, outros 20 mil ele colocou no Tigrinho, e outros 20 mil ele, sei lá, deu pra um cara aí na rua, sei lá, ele caiu num golpe. Então, assim, quem que ganhou, de novo, do ponto de vista de valor? Os marqueteiros que convenceram ele a colocar esses 20 mil nos produtos deles. Então, ganhou a Netflix, ganhou a Meta, né? Ganhou o Tigrinho. Então, assim, aqui você já consegue entender a responsabilidade social que a gente tem como profissional de marketing. Porque as mensagens que a gente veicula, a maneira com que a gente manipula o valor das pessoas, a maneira com que a gente manipula a escala de valor individual de cada pessoa, a maneira como a gente manipula o valor subjetivo, determina a qualidade da consciência de uma geração, tá? Olha que importante é isso. A partir do momento que a gente tem a queda, né, o arrefecimento das instituições mais tradicionais, então ninguém mais acredita muito bem no Estado, a igreja também já não é uma instituição muito respeitada. Então todas essas instituições foram perdendo força. E quem está ganhando força são as marcas. E se as marcas estão ganhando força, quanto piores forem as marcas do ponto de vista de ideias, do ponto de vista de valores, pior vai ser a consequência de toda uma geração. Então a gente poderia alongar esse papo aqui e falar, olha, é só você olhar o TikTok, por exemplo. O que o TikTok trouxe para a cultura é bom ou não é? O que o OnlyFans trouxe para a cultura é bom ou não é? E veja, são marcas, são marqueteiros alterando a consciência de uma geração por meio do oferecimento de produtos e da manipulação de valor. Então, o que é importante também, tá? Um insight de marketing aqui para você que vai te ajudar muito. Se a gente consegue enxergar o marketing como essa criação e administração de valor, na verdade você consegue ver que você não está competindo apenas na sua categoria. Eu vou seguir o exemplo aqui que eu dei na minha newsletter também, para eu não ficar, para eu não me perder no meio desse exemplo, tá? Mas eu dei o exemplo aqui da própria Sociedade do Marketing, que é meu produto, tá? Minha assinatura. Então, assim, seria muito ingênuo eu pensar que a sociedade do marketing compete só com outras assinaturas de marketing. Esse é só o primeiro nível de valor, tá? Então, na escala ordinal lá que eu falei para você, então tem a escala de valor individual e tal. E se a pessoa fosse escolher apenas por assinaturas em marketing, talvez ela colocasse lá sociedade do marketing e outras assinaturas de marketing. Só que é muito ingênuo pensar assim. A escala de valor de uma pessoa vai desde escolhas específicas até os valores norteadores da vida dela. Então, olha só. A sociedade do marketing compete sim na mesma categoria, ou seja, ela compete com outras assinaturas de marketing, mas num segundo nível, ela compete também com outros formatos de educação em marketing. Ela compete com curso, ela compete com presencial, ela compete com mentoria individual, ela compete com consultoria. Então, tudo o que as pessoas fazem de formato educacional de marketing que pode ensiná-las coisas parecidas com o que eu ensino aqui na sociedade do marketing, está competindo também com a sociedade do marketing. Em outro nível, eu também, né, compito com todo tipo de educação. E eu preciso mostrar que marketing é mais valioso do que aprender, sei lá, investimentos, do que aprender literatura, do que aprender pintura. Eu tenho que mostrar que marketing é mais valioso se eu quiser penetrar nesse nível de valor e mudar a consciência das pessoas a respeito do que elas consideram mais valioso naquele momento da vida delas, tá? Em outro nível, eu também compito na sociedade do marketing com todas as circunstâncias prioritárias na vida do consumidor. Então, se ele precisar de dinheiro para cuidar do cachorro doente, ele não vai investir em educação naquele momento. Então, para um determinado agente, num determinado período, né, lembra do valor subjetivo, aquilo não é relevante agora, não é importante agora. Então, eu também compito com todas essas intercorrências da vida do consumidor. Eu também compito com todas as outras maneiras em que ele poderia gastar o seu tempo e seu dinheiro, porque o recurso dele pode ser alocado onde ele quiser. Ele pode simplesmente preferir comprar uma pizza todo fim de semana do que assinar a sociedade de marketing. Ele também pode preferir colocar o tempo dele no Reel do TikTok, em vez de estudar marketing. Ele pode fazer isso, tanto consciente quanto inconscientemente, tá? E, em última instância, né, eu compito com todos os valores norteadores da vida dele,
que não apontam para o seu produto, que não apontam para o meu produto, melhor dizendo, já que ele pode preferir virar monge em vez de seguir uma vida profissional normal. E você veja que talvez você esteja pensando assim, nossa, mas isso não é muito exagero? E não, não é. Só é exagero se você, sei lá, for um amador e você não conseguir encontrar, ou melhor, enxergar esses níveis de valor. Porque se você vir, né, grandes campanhas da história da humanidade, você vai ver, por exemplo, que a Lucky Strike, né, competiu com o tabu de que as mulheres não deveriam fumar. E ela venceu. E então ela conseguiu triplicar o faturamento dela porque ela atingiu o público feminino que tinha vergonha de fumar em público. Teve outra empresa também, que foi a Beach Nut, que competiu com todos os outros alimentos que poderiam ser consumidos no café da manhã, e ela institucionalizou o café da manhã de ovos com bacon nos Estados Unidos, e assim ela teve um boom, né, de faturamento também. E a Liquid Death, né, que é uma marca de água que vende em latinha, que você deve conhecer, ela é bem famosa hoje em dia, mas você pode procurar aí, é Liquid, né, líquido, e Death, morte, tá? É o líquido da morte. Então, a Liquid Death competiu com todas as outras bebidas descoladas e ela se tornou uma água de balada, tá? Então, se você consegue enxergar o marketing, o seu produto, em todos esses níveis de valor, você consegue ver que você consegue alterar a consciência de vários tipos de público. Você não tem que ir atrás só do público que já quer uma assinatura de marketing. Você pode ir atrás do público que está escolhendo, por exemplo, é, um curso online em vez de uma assinatura, em que você pode aprender recorrentemente, tem sempre atualizações e tudo mais. Você pode querer competir, em vez de eu competir com outras assinaturas de marketing, eu vou tentar convencer um público de que ele não deveria, por exemplo, aprender investimentos, e sim marketing, que é muito melhor você fazer marketing para o seu negócio e ganhar dinheiro com marketing, do que investir um pouquinho e ganhar um pouquinho no fim do ano, sabe? Então, assim, tem vários níveis de valor e você pode alterar a consciência das pessoas, pode alterar o valor subjetivo delas e pode alterar também a escala ordinal no momento que você quiser, com linguagem, tá? Esse é o papel do marqueteiro. Então, de novo, tá? Qual que é a função do marqueteiro? Qual que é a função do marqueteiro se a gente fosse colocar em uma única função? É garantir que o seu produto esteja na posição mais alta possível na escala de valor individual de um determinado público. Então é isso, espero ter ajudado você com essa definição de marketing, sendo a criação e a administração de valor. Espero que você consiga aplicar isso na sua vida. E se você tiver qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de contribuição, quero que você coloque aqui nos comentários. E ainda, né, sobre esse negócio do valor e tudo mais, eu dei uma aula completa sobre isso, que eu disponibilizei para os associados da Sociedade do Marketing como bônus. Então, se você quiser ter acesso a essa aula, que fala até mais do que valor, a gente também vai para os 30 elementos do valor, né, que é um conceito, um framework para você descobrir valor, para você gerar valor e também para você fazer com que as pessoas percebam o valor daquilo que você vende ou da sua mensagem. Aliás, é um conceito, né, um framework que não é meu, e sim de uma agência muito famosa de publicidade, que publicou isso dentro da Harvard Business Review, né, da HBR. Então, se você quiser ter acesso a essa aula, que é uma baita aula, tá? Eu acho que ela é muito útil para qualquer profissional de marketing. Você pode fazer a sua associação no link aqui abaixo, na descrição, tá? Então é isso, espero ter ajudado você e até um próximo vídeo.